Oi, aqui é o Antônio e essa é a aula 8 do curso 24 horas de 3D Maths. Vamos continuar praticando o Edit Poly, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai configurar a unidade de medida, então Customize e Unit Setup. O sistema é métrico, tá? Sistema métrico, e uma unidade equivale a 1 centímetro. Ok, vamos maximizar a nossa tela aqui. E antes de iniciar o exercício do Edit Poly, eu vou passar um exercício bem simples, só para a gente conhecer todas as primitivas básicas. Lá no Create, quando a gente vai criar o box, então a gente vai no Create, Geometry, que são os objetos em 3D, e aí a gente está criando bots dentro dessa aba aqui, ó, Standard Primitives, tá? São as primitivas básicas, tá? E aí eu tenho bots, esfera, cilindro, toroidal, tiapote, o cone, uma geosfera, o tubo, a pirâmide e o plane, tá? Eu vou criar aqui um de cada, bem rapidinho, para a gente ver como que é simples fazer. E aí eu vou pedir para fazer aí também, para conhecer esse processo de criação de cada uma dessas primitivas básicas. São 1, 2, 3, 4, 5, são 10 primitivas básicas, tá? É isso aí. Então o primeiro a gente já conhece, já fez bastante exercício com ele, é o box, tá? O segundo é a esfera. O segundo botãozinho é a esfera, tá? O terceiro é o cilindro. O cilindro eu vou clicar, vou arrastar, soltar, empurrar e definir a altura. Esse é o cilindro, tá? A forma toroidal, vou clicar, arrastar, é o donut, né? É a rosquinha do Homer. E vou empurrar para definir o diâmetro da seção. Tá feita a forma toroidal. Por isso que é importante criar um por um para pegar o jeito de criação. Basicamente, sempre é clicar, arrastar, soltar e informar o próximo valor com mais um clique. Na prática, fica bem mais fácil de entender. O Tiapote é uma marca do 3D Maths antiga já. Ele vem com uma chaleira pronta aqui pra gente. Não me pergunte o motivo, eu ainda não sei, mas tá aí. Clica, arrasta, solta, vem a nossa chaleirinha pronta aí. Um cone, clico, arrasto, solto, defino a altura do cone, empurro novamente e defino o raio superior. Por isso que algumas primitivas têm mais informações de raio, espessura, altura. Você tem que clicar mais vezes no mouse. Então por isso que é importante praticar, criar várias vezes para pegar o jeito de cada uma, tá? Então o cone. A geosfera é o mesmo princípio da esfera, a diferença está na sua composição. Se eu apertar o F4, eu vou enxergar a estrutura de cada objeto desse daí. E se eu trazer aqui com o Move para perto, eu vou perceber que a composição aqui, o formato das faces dessas esferas são diferentes. Uma é ortogonal, elas são linhas retas nas faces. A outra são faces trianguladas. Então a estrutura é diferente. Isso daí mais pra frente a gente vai entender o motivo dessas diferenças entre a esfera e a geosfera na modelagem, no Edit Poly, porque assim a gente consegue alterar de forma diferente cada uma delas, tá? Então tá. Então a esfera, a geosfera, até agora a gente fez o cilindro, o tiapote, o toroidal, que é o donut aqui. Vou diminuir o tamanho dele um pouquinho. O cone, tá? Tá aí. O cone. O tubo é igual ao cilindro, só que não é sólido. O tubo ele tem um buraco no meio. Então, se eu clico, arrasto, defino a espessura da parede do tubo e a altura. Tá? Tá aí feito o tubo. A pirâmide, defino a base, clico, arrasto, solto, empurro, mais um clique, altura. Tá feita a pirâmide. E o plane, só clicar e arrastar, porque não tem altura, então comprimento e largura, soltou, criou o plane. Então estão na tela todas as primitivas básicas do 3D Maths. A partir dessas primitivas básicas, com o comando Edit Poly, a gente chega em qualquer forma que a gente quiser. Tá? Então tá, o box, a esfera, o cilindro, o torus, o tiapote, a geosfera, o tubo, o cone, a pirâmide e o plane. Nossos 10 objetos básicos do 3D Maths. Eu queria apresentar só isso daí porque é importante apresentar cada uma dessas primitivas
Mas agora o nosso exercício vai ser feito em função do plane. Então eu vou selecionar todo mundo aqui, tá? E vou deletar. Então começa de novo e agora eu vou lá de novo. Create Geometry 3D Plane. Nosso plane vai ter o tamanho de 2 por 2,20. Vamos fazer uma porta, tá? Uma porta balcão. Uma porta com 4 folhas. Então já vou definir essas folhas da porta nos segmentos, conforme a gente fez no bots na aula passada. Quanto mais segmentos, mais divisões eu tenho no nosso plane, tá? Vamos olhar ele aqui nessa posição, ok? E vou zerar os segmentos aqui. O 2,20 está aqui, vou zerar aqui também. Então, por enquanto, só tem um segmento de cada lado, que a gente... um segmento aqui e um segmento aqui. O zero não conta. E vou colocar 3 segmentos nesse eixo. São as folhas da porta. Botão direito, Convert to Edit Poly. Ao converter para Poly, vou selecionar uma, botão do Ctrl pressionado, 2 e 3. E vou aplicar o comando Inset, que a gente já conheceu. O Inset vai definir a espessura, olha lá, do nosso batente. Então eu vou colocar aqui 0,05, mais ou menos, para ficar bem evidente aqui para a gente entender. Só que tem uma diferença aqui, tem um botão aqui no Inset que ele pergunta para a gente se a gente quer dar o Inset no plane todo ou quer individualizar esse Inset em cada face. É aqui no grupo, nesse botãozinho aqui. Quando eu clico aqui, ele tem essas duas opções, ó, ou no plane todo ou by polygon, by face, por polígono. Cada polígono vai aplicar um Inset, é esse que a gente quer, tá? E vou confirmar o comando, tá? Então a gente fez um plane, dividiu em 3 segmentos, aplicou o comando Inset e fez o batente de cada peça separada aqui, tá? Com esses polígonos selecionados, eu vou apresentar mais um novo comando aqui, que é o Detach. O que é Detach? Ele vai detachar, ele vai desagrupar, ele vai tirar os polígonos selecionados, que são esses 3 vermelhos aqui selecionados, do elemento principal. Ele vai criar um novo objeto a partir desse daí. Então, quando eu dou o Detach, aperto OK e desligo o Edit Poly, agora eu tenho 2 objetos. Veja, ele separou, ele desagrupou as faces selecionadas, tá? Então, vou fazer de novo agora, desde o zero aqui, bem simplesinho. Plane. Vamos lá. Nota que ele já começa com a informação dada da última vez. Vou passar o valor 2 por 2,20. Os 3 segmentos já estão lá. 3 ou 4, ó, tá vendo? Vou deixar 3. Convert to Poly. Seleciono os polígonos, 1, 2, 3. Comando Inset de 0,05. Confirmo e ele é por polígono. Confirmo. E vou detachar. Detach, está aqui o botão na aba do Edit Poly, com o polígono selecionado aqui em cima, muito importante lembrar. E vou detachar as faces selecionadas, os polígonos selecionados. Perfeito. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou utilizar o comando Extrude. Em quem? Nessa parte externa aqui, ó. Se eu tiver com o poly, com o objeto selecionado, selecionar nossas faces, todas elas, todos os nossos polígonos, e apertar o comando Extrude, eu vou dar uma espessura para esse nosso amigo aí de 10 centímetros, ok? 10 centímetros. E aqui a gente tem nossos vidros, não é bem uma porta, né? É mais uma janela. Depois a gente detalha mais, faz uma opção mais complexa, mas de início é essa opção que a gente vai fazer. Esses nossos 3 vidros aqui da nossa janela também vão receber o comando Extrude, também vão ter uma espessura. Só que não é 10 centímetros, um vidro são poucos milímetros, né? Então 0,01, 0,02 aí já dá a espessura do nosso vidro. Deixa eu ver, acho que não pegou. Não pegou. Então vamos lá, Extrude. Nota quando eu mudo a visualização, altero o modo de visualização aqui, é para poder enxergar o que está acontecendo, ó. F2 eu enxergo os polígonos selecionados em vermelho preenchido ou só a edge, só
a linha da borda aqui. Então F2 liga e desliga esse modo de visualização. E F3 o shade e o aramado, tá? Conforme já foi apresentado também. Eu vou deixar aqui para ver a espessura do plane acontecer aqui, entendeu? Acontecer a altura que eu vou informar no extrude aqui. Está selecionado, posso ver aí, e vou apertar o extrude. Olha lá, deu a altura, ó, tá vendo? Confirmo, e agora sim, nós temos nossa peça separada. Veja só, tá? Mais para frente, quando a gente for trabalhar com materiais, a gente vai aplicar material de metal nessa parte aqui do batente e vidro nessa peça aqui. Aí a gente vai ter nossa janela, tá? Com os materiais respectivos. Vou fazer mais uma do lado aqui para a gente ver como é simples, ó. Create Plane, tá? Tá aí. Vou no Modify. E o tamanho é 2 por 2,20, tá? Vou converter para Poly. Selecionar 1, 2, 3, tá? E vou dar o comando Inset. Olha lá. O inset inteiro ou o inset por polygon, por face, né? Esse eu vou fazer o inset inteiro, porque primeiro eu vou fazer o quadrante externo do batente aqui e vou confirmar. Vou detachar a seleção, ok. Vou selecionar a parte interna e vou dar um novo inset agora. Agora sim por polygon. E confirmo e detacho a parte interna. Fiz uma espessura a mais. A diferença é esse cara aqui que eu fiz a mais. Note que da outra vez já estava direto nos batentes internos. Agora tem o batente interno e tem um quadrante externo completo aqui. Aumentou o nível de detalhe da nossa janela, tá? Ou porta. A técnica para criação de janela e porta é a mesma, fica a critério. Então vou selecionar nosso batente externo, informar a altura dele aqui, 10 centímetros, confirma. Desligo o Edit Poly, seleciono o objeto interno, que é os batentes internos. Seleciono todos, Ctrl A, com o comando Ctrl A, para não ter que sair clicando um polígono por vez, que daria mais trabalho para a gente. Eu dou um Ctrl A e seleciono todo mundo aqui nesse caso. E novamente o extrude. Esse vai ser com um pouco menos de 10, vamos deixar com 0,05 aqui mais ou menos, tá? 0,05 no valor do extrude aqui, confirmo. E por último, o vidro. Seleciono, extrude, esse com 0,01. Aí, opa, novamente, confirmo o comando e aí sim, desligo. É importante estar sempre desligando o Edit Poly, tá? Volta aqui e desliga ele, não esqueça disso. E agora sim está aí nosso trabalho, veja só. Vou separar ele aqui para a gente ver, ó, o batente externo, o batente interno e o vidro. Então está feito uma porta, balcão aí, muito legal, tá? Então esse foi o nosso Edit Poly utilizando o Inset, o Extrude e a novidade desse exercício foi o Detach, onde você separa um polígono do objeto. Eu vou fazer um exemplo com bots aqui para evidenciar o Detach novamente. Um bot simples, tá? Altura. A gente pode ver o bots aí de todos os lados, tá? Eu vou converter esse bots para poly. Com o botão direito, convert to Edit Poly. E vou selecionar o polígono da lateral direita aqui. Quando eu venho aqui no Detach e clico no Detach, ok, confirma a operação, tá? Tanto que ele fala aqui, ó, Detach as Object. Então você vai separar como um novo objeto, objeto 004, ó. E ele ainda dá a opção, você quer detachar como elemento, que aí ele vai manter essa face dentro do objeto, ou vai clonar ainda. Depois a gente fala mais detalhadamente. O que a gente quer é criar um novo objeto. Quando dá OK, o que vai acontecer agora? Eu vou desligar o Edit Poly, que está acontecendo dentro desse bots. E quando eu seleciono agora, eu tenho um objeto separado do outro. Ó. Eu separei, eu detachei essa face do bots. Tá? Ficou bem claro. Vou fazer novamente aqui. Ó. Vou selecionar essa de cima agora e vou dar o Detach. Confirmo, Detach. Confirmo o comando. Desligo o Edit Poly, tá? Tava ligado aqui, desligo o Edit Poly. Seleciono a face e empurro para cima e agora está separada. Então, é uma espécie de explosão do objeto, né?
eu consigo explodir e selecionar qual face eu estou querendo. Então, a gente utilizou o Edit Poly a partir de um plane, fez essas portas ou janelas e utilizamos para isso um novo comando que é o detat. Esse que eu queria apresentar hoje para a gente continuar praticando nosso Edit Poly. Ele é muito importante. Então segue o fluxo e vamos avante. Pratica aí o Edit Poly, cria as primitivas básicas conforme foi apresentado no início da aula aí, os bots, as esferas, cone, tubo, tiapote, toroidal, pirâmide, todos esses objetos da primitiva básica, e muito importante a gente criar, ok? Muito obrigado e essa foi a aula de hoje. Até breve!